Boa tarde a todos, né? Todos os colegas aqui do Observatório de Saúde do Trabalhador. Queria agradecer a todos a presença, estarem aqui hoje para essa live. A nossa convidada de hoje, então, é a Patrícia Siqueira. Ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho, de Minas Gerais, e ela coordena o projeto de inclusão, né? E vai nos contar um pouco sobre essa experiência de trabalho junto com as empresas e também um trabalho que está vinculado à Secretaria de Saúde e inclusão de pessoas com sofrimento mental. Então, queria passar a palavra para a Patrícia e agradecê-la, né, desde já, pela parceria aqui com o Sereste Municipal de Belo Horizonte e por esse trabalho tão bacana que tem feito diferença na inclusão dos trabalhadores e portadores, que são pessoas com deficiência. Patrícia, fica à vontade. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar passando aí um tempinho com vocês e podendo falar um pouco aí sobre esse tema, que não é um tema muito discutido hoje ainda, infelizmente, que é a questão da pessoa com deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência, principalmente aí no trabalho. Então, muito obrigada aí pela oportunidade de dividir aí o trabalho da fiscalização, né? Como a Juliana disse, sou auditora fiscal do trabalho, trabalho nessa área da inclusão aí desde 2001, e o mais importante disso é dizer que é um trabalho impossível de ser feito sozinho, né? Então, a fiscalização, ela tem a competência dela, mas esse trabalho ele só é possível desde que a gente trabalhe em rede. Tenho grande admiração por todo o trabalho que envolve aí a saúde do trabalhador e queria agradecer aí o Sereste de Belo Horizonte que propiciou aí essa aproximação. A gente colocou, eu vi que foi colocado no convite um vídeo sobre esse projeto que é feito junto com a Secretaria Municipal de Saúde, mas eu estava pensando em passar ele de novo, porque ele é bem autoexplicativo, e aí eu explico como é que ele foi construído. Vocês acham que vai ficar muito demorado, tendo em vista o atraso que houve, ou que eu posso passar o vídeo? Ele tem 8 minutos. Pode passar sim, Patrícia, não tem problema. Em 2013, eu visitei um projeto no Rio Grande do Sul que fazia já a inclusão dessas pessoas no trabalho através da aprendizagem profissional, que é o que a gente chama de inclusão gradual no trabalho. Conhecendo esse projeto no Rio Grande do Sul, eu quis trazer o projeto aqui para Minas Gerais. Então, o primeiro passo foi buscar parcerias. Então, o que eu precisaria? De uma empresa que estivesse disposta a acolher as pessoas com sofrimento mental, uma entidade qualificadora para que fizesse a aprendizagem e também uma instituição que estivesse apta a fornecer as pessoas que estariam aptas a ingressar no mercado de trabalho. O perfil para que a pessoa participe do projeto é uma pessoa com sofrimento mental, que tenha consciência que tem a doença, que esteja em tratamento e que se comprometa a permanecer em tratamento. Então, na verdade, essas pessoas são indicadas pelas pessoas do Centro de Convivência, que são as pessoas que têm um convívio e um conhecimento amplo sobre o assunto. O Centro de Convivência está inserido na rede municipal de atenção à saúde, né? Então, assim, é um serviço voltado para o portador de sofrimento mental. O objetivo principal do Centro de Convivência, da rede como um todo, mas o Centro de Convivência foca mais na reinserção social do portador de sofrimento mental. A vida é tão cara, oh, oh, oh,
alegria tão rara. Oh, então me leve para um país onde viver é ser feliz. Então, elas são selecionadas e passam por uma entrevista nas empresas. Então, as empresas conhecem aquela pessoa, o perfil, e normalmente, praticamente todas foram aprovadas pelas empresas. Porque, na verdade, a inclusão gradual, ela visa isso. Exatamente um período de adaptação lento entre a empresa e aquele aprendiz. As pessoas que aqui chegaram foram muito bem recebidas por um projeto de apadrinhamento, por um projeto que a gente preveu formar cada área e tentar distanciar do preconceito a questão dos transtornos psiquiátricos, a questão do adoecimento mental e também mostrar para a liderança como eles poderiam trazer produtividade para o negócio. Atualmente, a gente já superou a nossa cota de pessoas com deficiência. A gente não preocupou com essa questão de cota legislação, a gente preocupou realmente com a inclusão. A gente agregou esse processo como realmente uma questão que o SESC acredita, na transformação social dessas pessoas que estavam até então excluídas da sociedade, que têm muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, e apostamos nessas pessoas para resgate de identidade, de autonomia, de resgate da cidadania dessas pessoas no mercado laboral. São pessoas extremamente comprometidas, né? No momento que terminou o programa Aprendiz, que a gente deu um corte para eles serem contratados, são pessoas que não queriam uma férias, que não queriam dar essa pausa para iniciar uma nova atividade. Então, esse olhar diferenciado, assim, dentro de um cargo, ele consegue exercer todas as atividades? Não conseguem. Mas dentro do cargo, o que é possível dele desenvolver? E aí, eles desenvolvem perfeitamente aquela atividade que a gente teve esse senso crítico para colocar. Então, depois disso, eles vão e começam a fazer a aprendizagem, que é uma semana na entidade qualificadora e uma semana dentro da empresa, durante 12 meses. Então, durante 12 meses, eles têm uma semana de teoria e uma semana de prática dentro da empresa. Todos os conteúdos que legalmente é exigido dentro do programa Jovem Aprendiz, todos eles foram trabalhados. Então, o que a gente buscou foi uma metodologia de se trabalhar que fosse diferente de um outro público, para que ele conseguisse atingir um resultado. Então, ao final, ele apresentou todos os projetos, que eram os projetos obrigatórios do curso, de forma, inclusive, às vezes, melhor que muitas outras turmas. Então, a gente não pode, em momento algum, negligenciar a capacidade dessas pessoas. Bom, minha vida era um pouco rotineira, né? Eu frequentava o Centro de Convivência Cesar Campos, que é um serviço substitutivo ao manicômio, e tinha a questão da procrastinação medicamentosa, né? Eu ficava um pouco reclusa também dentro de casa, né? Vivenciando a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos. E um belo dia me despertaram para estar integrando o projeto. Foi uma explosão de sentimentos, né? Porque retornar ao mercado de trabalho, depois de tantos anos, impedida, inclusive pelo meu psiquiatra, de retorno, né? À minha área, que eu sou enfermeira formada, sou pedagoga. Então, realmente, para mim, foi uma satisfação imensa. Bom, meu trabalho aqui é reposição, repor produtos, olhar a validade, limpar, organizar. E é bom que a gente não trabalha só num setor, em que nós trabalhamos em equipe. Então, um dia está no setor matinais, outro dia está no farinhaço, outro dia você vai para cerveja, refrigerante, então tem essa rotatividade. Então, depois que eu comecei a trabalhar, a gente, né, a autoestima levanta, a gente fica com a autoestima boa, a gente começa a conviver com outras pessoas e o trabalho acaba sendo uma terapia também. Então, o trabalho ele nos traz assim essa boa autoestima de estar fazendo um bom trabalho, da gente saber que a gente também pode trabalhar
independente de ter essa doença ou não. Me ajudou a desenvolver muito a mente também, né? Minha mente também ajudou a desenvolver um pouco. Tem acompanhamento no psicólogo, tudo direitinho, tomo um remédio controlado. É assim, não pode parar de tomar um remédio, né? Aí assim a gente segue a vida. Você não consegue, quem tem deficiência mental não consegue entrar na área de trabalho hoje. Não consegue mesmo, porque é muito difícil. Ficar sem trabalho é muito ruim. Parece que você fica inválido. Não penso em ficar sem trabalho, não. O mercado de trabalho foi um dos grandes segregadores, né? Assim, um dos primeiros que falam, olha, os mais fracos, quem tem menos poder de contratualidade, quem não consegue cumprir. A gente tem um mercado muito competitivo, o mercado de trabalho, né? Assim, onde as pessoas têm que cumprir metas. E eu acho que é um dos primeiros lugares onde as pessoas são segregadas, assim. E acho que é muito bom você, né? Acho que todo mundo sente isso, assim, é bom você ter o seu dinheiro, você decidir o que você vai fazer com esse dinheiro. Eu acho que isso é importante, assim, as pessoas... isso é bom para o nosso usuário. Alguém que não tenha que depender de um familiar ou de uma ajuda do governo para viver. Acho que isso é um ponto que as pessoas, assim, elas sentem orgulho de estarem envolvidas nesse projeto. É um segmento muito excluído. E ele é excluído não só pela questão da deficiência, mas pela questão também do mito com relação à loucura. E reflete também, isso tem um reflexo muito grande também na grande luta antimanicomial travada aí ao longo dos últimos 12, 15 anos, de uma maneira mais forte, mais intensa. Então, essa chaminha que foi acesa, né, através do Ministério do Trabalho, ela, para mim, significou uma coisa muito, muito grande. É uma realização muito grande ver essas pessoas estando no trabalho e continuando no trabalho. Eles já estão aí nas segundas férias. A primeira turma já está tendo as segundas férias que tem direito depois que o projeto teve início. Ou seja, eles não só estão no mercado de trabalho, eles estão permanecendo no mercado de trabalho. No telefone entrou. Eu era menos feliz. E era centro de convivência, casa, remédio. A gente tinha na cabeça que não podia fazer nada, porque era doente, não tinha condições. Realmente, a gente pensava isso mesmo. Não tinha que ninguém ia aceitar a gente. Eu acho que a pessoa tem que acreditar nela. Entendeu? Porque se ela for pensar realmente de tudo, ela não consegue. Ela tem que acreditar, eu vou e esforçar. Esforçar muito, porque eu esforcei muito para estar aqui onde eu estou hoje. A pessoa tem que esforçar, acreditar e esforçar. Uma coisa que eu nunca imaginava que eu poderia ser num dia, trabalhar de carteira assinada. Estou muito feliz mesmo. Bom, esse projeto ele faz no ano que vem. Esse projeto, ele no ano que vem, ele já faz 10 anos, né? E é importante que a gente coloque que esse vídeo foi feito em 2016, e essas pessoas estavam mesmo nas segundas férias, e agora a gente tem gente, todos desse vídeo, por exemplo, continuam no trabalho, até eu fiz questão de dar uma olhada, né?
E realmente todas essas pessoas continuam no trabalho e a grande maioria não tinha carteira assinada por mais de 3 meses. Então, isso é muito impactante. A gente acredita que por meio desse trabalho, que não deixa de ser um trabalho protegido, no sentido de que eles têm uma entrada, vamos dizer assim, cuidada dentro do mercado de trabalho, com base em uma verdade, né? Eles entram se sabendo exatamente que eles estão, que a questão que eles têm, a questão da saúde mental. Então, como é que isso propiciou a continuidade deles no trabalho? Vários aí já tiveram promoções, o Cid, por exemplo, entrou com uma jornada de 4 horas, passou para 6, agora está entrando para 8. O Alan perdeu 40 quilos, tomava 14 medicamentos, hoje toma 2, e já fez faculdade, já está mudando de função, está indo para uma função administrativa, enfim, os casos são muito interessantes. Eu espero fazer um vídeo agora com os nossos 10 anos em que a gente troca a narradora, né? A única parte ruim desse vídeo é eu ter que ficar escutando a narradora aí tantas vezes. Bom, e quando a gente fala da questão da inclusão da pessoa com deficiência, eu sempre coloco essa chargezinha, que é de uma pessoa com deficiência querendo uma informação e ganhando uma esmola, mas para chamar a atenção que a gente nunca pode ver a questão da pessoa com deficiência como uma questão de caridade assistencial, né? Trata-se de uma questão de direitos, e é importante que a gente faça conhecer esses direitos. Então, um dos trabalhos nossos é realmente divulgar a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Esse projeto, ele se pauta em 3 pilares, principalmente, criado em 2014, ele se pauta em 3 pilares. Um é o conceito de pessoa com deficiência, que inclui, desde 2009, a questão da deficiência psicossocial, antes não considerada deficiência. Então, sob o ponto de vista legal, é considerado deficiência. O modo de entrada no mercado de trabalho, eles não entram como empregados, eles entram como aprendizes, apesar de já terem carteira assinada, salário, jornada, mas eles entram para aprender, né? E a aprendizagem profissional, que é uma ferramenta de inclusão gradual, que é aquilo que a gente explica, né? Eles vão gradualmente se adaptando ao mercado de trabalho. E, principalmente, em razão da lei de cotas, que se ela não existisse, eu acredito que a gente não teria projeto nenhum, e provavelmente eu não teria a função que eu tenho no Ministério do Trabalho, né? Então, nós temos uma lei previdenciária, a Lei 8.213/91, que ela tem um artigo, a gente chama de lei de cotas, mas é um artigo que diz que toda empresa que tenha 100 ou mais empregados tem que reservar um percentual de seus cargos para pessoas com deficiência. Quanto maior a empresa, maior o percentual, né? E esse percentual é aplicado somando-se os empregados de todos os estabelecimentos. Então, se eu tenho uma empresa com unidades pelo Brasil afora, por exemplo, um banco, agências espalhadas, eu somo os empregados de todas as agências e aí eu aplico o percentual, né? Então, em razão desta cota que as empresas têm, é que as empresas se movimentam no sentido de contratar pessoas com deficiência, né? Com relação à questão do conceito da deficiência, é importante salientar que até 2008 a gente não tinha, né, a questão da deficiência psicossocial, a gente tinha as deficiências divididas em física, auditiva, visual, mental e múltipla. Entretanto, a deficiência mental nada mais era que a descrição de deficiência intelectual, né? Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Então, todos os transtornos mentais estavam fora, o autismo também existia uma discussão que o autismo também estava fora, tanto que tem uma lei específica. Então, até 2008, a gente tinha esse decreto aí, 3298, e não abarcava aí essa questão do psicossocial. Na discussão da convenção em Nova York, em 2008, 2009, nessa discussão, uma entidade muito ativa foi a Rede Mundial de Usuários e Sobreviventes de Psiquiatria, e que muito quiseram e julgaram pertinente e necessário que, pelas barreiras enfrentadas pelas pessoas com os transtornos, com a deficiência psicossocial, que isso fosse incluído no rol de deficiências. Bem como as pessoas com deficiência intelectual queriam que o termo mental fosse substituído por intelectual.
O Brasil, na época da convenção, foi um dos países que não quis o termo impedimentos psicossociais constasse na convenção, porque ficou com medo que isso não fosse recepcionado aqui quando a convenção fosse, vamos dizer, oferecida aqui no Brasil. Ficaram com medo porque no Brasil sempre foi tratado de forma muito diferente a questão da deficiência e da doença mental, né? Algumas vezes que eu já tive a oportunidade de tratar com médicos, psiquiatras, eles falam comigo, olha, mas eu não entendo isso como uma deficiência. Sob o ponto de vista médico, pode até não ser, mas sob o ponto de vista legal, das proteções legais, é importante que isso seja considerado uma deficiência, né? E assim o foi. E o Brasil, então, recebe essa convenção, e hoje a gente tem que o conceito de deficiência é um conceito biopsicossocial, né, que envolve, tem aí a questão foi separado o mental e o intelectual. E aí eu acredito que você já tem ciência disso, eu até conversei com a Laila, minha amiga também, auditora, acho que ela já esteve aqui falando, né, sobre o conceito biopsicossocial da deficiência, que é um instrumento que era para estar pronto em 2018 e até hoje não está, né, que será um instrumento único aí de avaliação da deficiência, mas é importante que se entenda que foi preciso dessa modificação no conceito para que a gente pudesse, então, incluir essas pessoas na proteção das pessoas com deficiência. E esse projeto, como que ele funciona, né? Ele tem o Ministério do Trabalho, que é o articulador e coordenador, eu coordeno esse projeto desde que ele foi feito, e as parcerias. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Convivência, a gente já tem hoje o Centro de Convivência de Contagem, o Hospital das Clínicas, através do Ambulatório de Esquizofrenia, já é um grande parceiro nosso também. A gente tem entidades formadoras que ministram a aprendizagem, né? Porque eles entram como aprendizes, e, obviamente, as empresas que contratam, porque sem as empresas a gente não tem emprego, né? O perfil do participante do projeto é aquilo que já foi falado no vídeo, né? É o diagnóstico de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos, o desejo de inserção, estar estável e aderido ao tratamento. Então, isso é uma questão, inclusive, para que as empresas tenham tranquilidade de investir nesse projeto, para que a gente pudesse começar a quebrar os paradigmas, né? E a gente vem quebrando. Por exemplo, agora a gente eu tive 70 novas entradas agora, entre janeiro e março. Quer dizer, a cada ano cresce o número de pessoas entrando via projeto, né? E como é que é essa entrada via aprendizagem profissional? O que é aprendizagem profissional? Aprendizagem profissional, para quem não sabe, é um contrato de trabalho especial que ele não visa dar trabalho, ele visa formação técnico-profissional. Então, é um contrato que é feito entre a empresa, a entidade formadora e o trabalhador, mas que o objetivo é ensinar ele a trabalhar, não é prestação de serviço, né? É também uma obrigatoriedade das empresas a questão da aprendizagem. Então, eles entram na empresa deste jeito, tá? Então, eles entram através desse contrato especial. E por que a gente escolheu essa modalidade de entrada? Primeiro, porque é uma entrada mais suave no mercado de trabalho. Segundo, porque não tem limite máximo de idade. Então, a gente tem aprendizes hoje com 50 anos, com 60 anos, e pessoas que pela primeira vez estão tendo a carteira de trabalho assinada. Essa é a grande beleza aí desse projeto, que hoje já deixou de ser projeto e virou programa, né? A gente tem também uma facilidade na lei, além de não ter o limite máximo, que não precisa estar frequentando a escola, né? Porque o jovem aprendiz, ele precisa frequentar a escola. Então, se já tiver 18 anos ou mais, não precisa. E também não precisa de ter escolaridade mínima para fazer o curso dentro das entidades de aprendizagem. Ele tem que ter habilidade para profissionalização. Então, isso também facilita que a gente consiga que as pessoas com deficiência consigam se qualificar. Ao final dessa aprendizagem, eles são efetivados. Então, enquanto aprendizes, eles sempre trabalham 4 horas, e assim que termina, eles são efetivados. Eu tenho, assim, 100% de efetivação. Só não é efetivado dentro da empresa quem não dá conta, porque alguns não conseguem chegar até o final. Então, aí eles vão trabalhar 6 horas. Por quê? Por causa da medicação, né? Por questões de que muitas vezes essas pessoas não dão conta. Alguns trabalham 8? Trabalham, mas são feitas análises caso a caso,
né? A grande maioria tem uma jornada um pouco menor, e hoje está sendo um problema, porque muitos têm salário mínimo, né? E não sei se os senhores sabem, imagino que saibam, mas hoje quem ganha menos do que o mínimo não consegue aí ter aquela contribuição mínima para o INSS, então essas pessoas, quando afastadas, volta e meia, elas não conseguem aí o auxílio-doença, o auxílio de incapacidade temporária. Então, isso é um problema que teve o projeto desde a reforma da Previdência, né, depois de dezembro de 2019, que as pessoas que recebem menos do que um salário mínimo não são considerados aí, segurados aí para efeito da Previdência. Então, isso é um problema aí para os salários baixos, tá? As etapas, a gente quebra os preconceitos na empresa, faz sensibilizações, eles fazem o curso aí, ficam 1 ano como aprendizes e logo depois aí são efetivados. Esse projeto tem um controle muito grande, a gente faz reuniões mensais, todos, né? Então, vão todos os centros de convivência, Hospital das Clínicas, empresas, todo mundo lá mensalmente avaliando aí e discutindo os casos. Então, desde que ele começou, ele tem reuniões mensais aí, todas as vezes, tá? A gente já tem aí todas essas empresas, os maiores empregadores são os supermercados, então todas as grandes redes de supermercado participam desse projeto, mas a gente tem também laboratórios, a gente tem já o Hospital Felício Rosto, quer dizer, a gente está saindo um pouco aí para mostrar que outras áreas também podem ter essas pessoas, né? A gente tem empresa de telefonia, a gente tem laboratório, ou seja, a gente está mostrando que essas pessoas podem estar em quase todos os lugares. A minha tristeza é que eu ainda não consegui uma indústria, mas eu estou aí na busca de uma indústria com perfil inclusivo para que a gente possa também colocar o projeto aí também nas indústrias. Bom, e o objetivo era que eu falasse um pouco deste projeto e um pouco do trabalho de inclusão que é realizado aí, né, pela fiscalização. Essa questão da hierarquia das leis é só para mostrar um pouquinho que, em que pese a gente ter uma lei de cotas em 91, através da Lei 8.213, isso ficou muito no limbo, porque ela se deu em 91, mas não se sabia quem que ia tratar dessa lei, né? Quem que ia fiscalizar. Então, isso ficou sem ter nenhum órgão responsável até 99, quando se dá a competência para o Ministério do Trabalho. Só que mesmo dentro do Ministério do Trabalho, só em 2001 que resolveram que seriam os auditores os responsáveis por essa fiscalização. Então, a gente tem a cobrança dessa lei, que é tanto para pessoas com deficiência quanto para reabilitadas, a gente tem a cobrança dessa lei desde 2001. E muito se caminhou de 2001 até hoje, né? Mas é uma lei antiga, mas que vem sendo cobrada aí desde 2001. Um super diploma legal que a gente tem a convenção, que eu falei com os senhores, né? Que ela tem status constitucional, ou seja, ela vale tal qual uma Constituição federal, e essa convenção trouxe aí aquele novo conceito aí da pessoa com deficiência muito avançada, e a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que é aí o documento brasileiro que adapta a lei do Brasil a essa convenção, né? Que a gente teve a oportunidade de participar também dessa lei brasileira da inclusão na parte do trabalho, também adaptando ela à convenção. O que o Ministério do Trabalho tem que fazer? De uma forma muito simplista, a nossa competência é só fiscalizar a questão do cumprimento das cotas, né? Só que a gente faz muito além, senão seria um serviço muito do chato, né? Ficar olhando o percentual. A gente muito mais busca caminhos para que as empresas cumpram a cota e insiram do que simplesmente confere percentuais, porque isso o computador faz, né? A gente também olha se as empresas estão mandando embora as pessoas com deficiência, porque a empresa que não tem cota cumprida, ela não pode dispensar sem justa causa pessoas com deficiência. Então, a gente precisa também estar de olho aí nessa questão dos desligamentos. É muito importante que se diga que 92% dos empregados com deficiência que estão no mercado formal de trabalho estão em empresas que são obrigadas ao cumprimento da cota. Se a gente não tivesse o sistema de cotas, a gente com certeza não teria pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Minas está hoje com um percentual de 58% de cumprimento da cota,
está maior que o do Brasil, que gira em torno de 52%, né? Aqui eu gosto de mostrar que os escurinhos, as barrinhas escuras são as fiscalizações e as amarelinhas são as nossas multas, né? Para mostrar, assim, que a gente realmente, o nosso objetivo nunca é a questão da autuação, mas sim a questão de trabalhar da fiscalização como uma inclusão. Esse projeto mesmo é um resultado aí de possibilidades aí de buscar a inclusão, né? A gente tem também aqui em Minas, então a gente tem a coordenação da fiscalização do trabalho, a gente tem um grupo de auditores que efetivamente fiscaliza as empresas, e a gente tem também o núcleo de igualdade de oportunidades, que hoje só existe aqui em Minas Gerais, ele não tem mais em outros estados aí do Brasil. E esse núcleo de igualdade de oportunidades, ele faz um trabalho muito complementar à questão da inclusão, da questão da cobrança, né, das empresas, que é o encaminhamento de pessoas com deficiência reabilitadas para o trabalho. E aí seria muito importante a gente ter vocês como divulgadores e parceiros nisso, né? Os trabalhadores são atendidos de forma presencial, e aí a gente encaminha eles para as vagas de trabalho que nos chegam através da fiscalização. Então, as empresas estão sendo fiscalizadas, vão ofertar vagas lá conosco, e a gente tem os trabalhadores que vão nos procurar, e esses vão ser atendidos presencialmente, vão ser acolhidos e vão ser encaminhados para as vagas de trabalho disponíveis, né? Então, esse é o serviço de intermediação de mão de obra que a gente faz dentro do NIL. A gente também, no NIL, a gente faz o atendimento de trabalhadores vítimas de assédio moral e sexual. Esse atendimento ele já foi bem maior, né? Depois da reforma trabalhista, a gente não pôde mais fazer as mediações individuais. Hoje, as mediações elas têm que contar com a presença dos sindicatos. Então, isso diminuiu um pouco o quantitativo, porque a gente tem que encaminhar o trabalhador para o sindicato, e o sindicato que tem que solicitar uma mediação na seção de relações do trabalho. A gente continua atendendo e acolhendo o trabalhador. Quando é pessoa com deficiência, a gente continua fazendo, porque é a nossa função, a gente tem auditores lá para isso. Quando não é, a gente vai dar o encaminhamento necessário para o trabalhador, seja de procurar o sindicato para fazer a mediação, seja de encaminhar para fiscalização, quando a gente entende que é caso aí de fiscalização. Mas o trabalhador continua sempre sendo acolhido. Quando é um caso mais simples, aí não são normalmente os casos de assédio, a gente tenta resolver aí o problema do trabalhador, né? Aqui a efetividade da lei de cotas mostrando o seguinte, que os profissionais de RH, eles têm resistência em entrevistar profissionais com deficiência. Isso as pesquisas até hoje demonstram, né? Então, a lei de cotas, ela realmente força com que essas pessoas possam ser, pelo menos, entrevistadas aí pelas empresas, tá? Aqui a questão da quantidade de trabalhadores, é sempre dito que a gente tem poucos trabalhadores com deficiência. A gente fez um estudo com base no censo de 2010, só um recorte de deficiências mais severas e pessoas em idade laboral. E a gente descobriu que a gente tem cerca de 9 milhões de pessoas, né? E e é um número muito triste, porque a gente percebe que se as cotas todas forem cumpridas, a gente só vai favorecer 10% da população com deficiência no Brasil. Então, as cotas, elas integralmente cumpridas, elas só vão abarcar um número muito pequeno de trabalhadores, né? Aqui, de novo, a estatística de Minas. Aqui é só um e-mail que a gente tem com os dados estatísticos, né, atualizados até 2020, dados estatísticos do Ministério do Trabalho, da quantidade de pessoas com deficiência, por estado, por município, vagas reservadas por lei. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? A questão da reabilitação, né? A lei, ela fala de trabalhadores com deficiência e reabilitados. Então, eu até peguei uns dados com os parceiros da reabilitação profissional do INSS, né? A gente teve 646 trabalhadores reabilitados em 22 e a gente tem na fila 16.458 segurados em programa de reabilitação. É um setor muito sucateado dentro do INSS, as equipes são muito competentes, mas a gente tem um setor muito sucateado. E essa demora do trabalhador ser reabilitado é que tem trazido muita frustração para esse trabalhador.
demora demais para esse trabalhador ir para o seu processo de reabilitação. Quando ele chega para ser reabilitado, ele já ficou muito tempo sem trabalhar. E aí tudo é bem mais complicado. Paralelamente a isso, a gente enfrenta um problema das empresas nunca quererem voltar com esse empregado para uma função diferenciada. Então, a gente tem uma negativa constante aí das empresas no sentido de retornar com esse trabalhador mesmo que para uma função diferente. Tá? A questão do benefício de prestação continuada, nem todo mundo sabe, né? Mas na questão da aprendizagem profissional, a pessoa pode receber o benefício e a remuneração da aprendizagem por um prazo de até 2 anos. Então, a lei, ela prevê isso desde 2012 para incentivar as pessoas com deficiência a se qualificarem, e por isso que a gente usa tanta aprendizagem profissional aí na questão da pessoa com deficiência. Se diz muito que, a gente escuta muito, imagino que os senhores já devem ter ouvido falar que contratar pessoas com deficiência, fazer inclusão é uma obrigação impossível, né? Não é uma obrigação impossível. Se fosse, eu não trabalharia nisso desde 2001, né? Porque, na verdade, o que se faz? Normalmente se coloca só anúncios, né? Sem nenhum tipo de flexibilização e de adaptação. Então, o nosso entendimento é que é necessário uma adaptação e preparação do ambiente de trabalho. Sem uma adaptação do posto no ambiente de trabalho, realmente vai se tornar uma obrigação impossível, né? A gente tem um número enorme de pessoas indo e vindo na própria superintendência todos os dias aí, atrás de emprego, né? Os esforços normalmente são muito formais, né? Só anúncios em jornais e mídias sociais. E aqui eu trouxe só de curiosidade alguns exemplos aí sobre algumas vagas, né, que nos são colocadas. Então, por exemplo, uma vaga de limpeza de galpões, janelas e banheiros. Então, pedindo o ensino médio completo, né? Ou então 6 meses de experiência na função. Um outro auxiliar de serviços gerais que pede um conhecimento amplo de informática. Isso tudo é verdade, tá? Isso aqui é reportado do NIL, do Núcleo de Igualdade de Oportunidades, né? Aqui, prestação de serviço de engenharia, né? Serviços gerais também, pedindo a questão do 2º grau completo, um serviço de faxineira com 6 meses de experiência e também ensino médio, né? Então, a gente tem problemas aí, realmente, com as exigências que são feitas, normalmente são exclusivas para trabalhadores com deficiência, tá? Aqui uma vaga de assistente administrativo, onde é pedido ensino médio completo, mas aí aqui embaixo eles pedem conhecimento na rotina de suprimentos, conhecimento avançado de Excel, sistema ERP Proteus e sistema SAP inglês básico. Então, a gente tem sempre uns requisitos que dificultam muito que a gente coloque essas pessoas historicamente, né, excluídas, às vezes, do mercado de trabalho, tá? Aqui uma chargezinha, né, hoje, se a gente pegar o jornal, a gente vai ver muitas vagas para pessoas com deficiência, mas a realidade, na verdade, são essas barreiras aí que eles enfrentam, né? E já vou terminando, uma última questão, a questão da exigência de aptidão plena, né? Eu recebo demais isso, né? Muito por escrito, a questão que para trabalhar naquela empresa precisa de ter aptidão plena, né? O que seria aptidão plena? Quais de nós tem aptidão plena para alguma função? E aí eu coloco alguns exemplos também, né? E aí as empresas dizem, olha, as atividades exercidas na empresa exigem grande esforço físico, trabalhadores dependem de movimentos dos membros superiores e inferiores, audição e visão em bom estado, né? Então, assim, sempre se quer um trabalhador que não tenha nenhum tipo de limitação, quando o próprio conceito de pessoa com deficiência está subentendido nele que alguma limitação funcional aquele trabalhador tem. E o que a gente diz é o seguinte, a gente tem que fragmentar as funções, a gente tem que adaptar o ritmo, e a gente tem que ver as potencialidades. Às vezes não vai conseguir fazer tudo, mas vai conseguir fazer parte, né? E é importante que a gente diga que a aptidão plena é proibida por lei, né? Então, a gente tem um artigo específico, um parágrafo na Lei Brasileira de Inclusão, que diz que é proibida, né, a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e discriminação, mas é proibido se exigir aptidão plena. Então, é proibido por lei. A gente tem muita exigência de aptidão plena, mas ela é
proibida por lei, né? Aqui eu coloco umas pérolas da exigência de aptidão plena, né? Porque isso são coisas que vêm escritas a toda hora, né? Então, coloco que o grau de atividade é 4, as atividades deste grau de risco demandam atenção, acuidade visual com campo de visão minimamente restrito, capacidade de raciocínio e tomada de decisões imediatas, audição suficiente para perceber os alvisos sonoros, mobilidade e capacidade de escape dos riscos imediatos. Ou seja, a pessoa tem que ser um super-homem perfeito, né? Então, exige-se muito essa aptidão plena quando se fala na questão da inclusão do pessoal. E aí a gente vê que dentro das funções e cargos ocupados no Brasil, a gente não tem nenhuma função hoje, de acordo com o CBO, que não tenha pessoas com deficiência trabalhando. Isso é muito interessante, né? Todas as funções a gente tem pessoas com deficiência trabalhando. Piloto de avião, que era uma que não tinha, a gente já tem agora, se não me engano, são 1 ou 2, né? Então, a gente tem, sim, pessoas com deficiência trabalhando. Então, é importante que a gente saiba que toda e qualquer função pode ter alguém, desde que sejam feitas as adaptações e sejam supridas aí aquelas limitações, né? Não se contrata hoje por questões de barreira atitudinal e por discriminação. A gente tem plena convicção que os motivos de não contratação são esses, né? A nossa experiência é positiva, a gente sabe, a gente tem empresas hoje de todas as áreas. Eu não tenho nenhuma empresa nesses 23 anos, 22 anos de trabalho que eu diga, olha, essa atividade não contrata. Todas as atividades contratam, né? E eu costumo dizer que é um exercício de desconstrução de preconceitos. Então, são concepções prévias do que alguém é ou não capaz de fazer de acordo com o ponto de vista e uma experiência de mundo alheio, né? Porque é um mundo alheio. E a gente tem muitas dessas concepções prévias. Às vezes eu acho até difícil falar para um ambiente médico de estar falando isso, afinal de contas, o meu mundo é muito mais o mundo jurídico, né? Mas depois de tanta experiência trabalhando com esse público, eu acho que eu já me julgo no direito de dizer que a gente tem muitas concepções prévias, porque muita coisa eu já vi aí ao longo desses anos todos de caminhada, né? E aqui algumas fotinhas de alguns exemplos mais recentes, né? A gente teve aí um trabalhador embarcado, atividade offshore, que é uma atividade que chegou no Supremo Tribunal Federal, uma ação que eles não podiam ter pessoas com deficiência lá, e a gente já tem, então até saiu aí esse da Petrobras, que é um trabalhador amputado, né? Aqui é um líder de forjaria numa metalúrgica, né? Ele tem prótese nas 2 pernas, né? Dando uma palestra, até uma coincidência, 2 com deficiência física. E aqui a gente tem também um rapaz com síndrome de Down que trabalha numa construtora, que também é dito que essas pessoas estão sujeitas a um perigo muito grande. As pessoas com deficiência intelectual não podem estar em atividades de risco, porque elas podem estar em perigo, né? E a gente entende que não, que essas pessoas têm condição de estar, desde que bem treinadas, no ambiente, né, organizado e etc. O senhor sabe muito melhor do que eu que nenhum trabalhador pode estar em risco, né? E eu encerro por aqui, dizendo que como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Obrigada aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Patrícia. Foi excelente, né? Muito bom mesmo. É uma fala muito inspiradora, né? E conforme eu tinha falado, né? Só reforçando aqui, né? A Patrícia, então, desempenha esse trabalho, né? Desde 2001, né, Patrícia? E coordena esse núcleo de igualdade e oportunidades, né? Fazendo acolhimento dos trabalhadores, das pessoas, né, com deficiência, resultados lá para poder fazer essa reinserção no trabalho. E a gente aqui no CERES tem tudo a ver com isso, né? Então, a saúde dos trabalhadores, o curso também tem tudo a ver com essa experiência que nós nos deparamos aqui com muitas pessoas que perdem
alguma habilidade de trabalho, por alguma limitação, seja acidente, ou seja, alguma doença relacionada ao trabalho, ou por um adoecimento, outro, né, perde essa capacidade, ela tem uma limitação nova e precisa de ter essa adaptação. E hoje, lendo até um material para esse nosso encontro, né, eu vi algo interessante, né, porque a gente percebe que a sociedade é que não está preparada para isso, às vezes, né, Patrícia? Assim, às vezes tem uma lei, mas, assim, às vezes até o empregador pode querer facilitar e os colegas, às vezes, não estão preparados, né, e a discriminação acaba não oportunizando essa pessoa de ter uma boa inserção, uma boa experiência de trabalho. Então, é preciso mesmo falar disso para ir normalizando essa necessidade nossa de inclusão, né? A gente, aqui no Ceres, percebe que tem muito, é um direito e é uma necessidade de humanização mesmo, né? E que o trabalho, que os ambientes de trabalho lidem com essas pessoas com o máximo respeito, né? Compreendendo que qualquer um de nós poderia estar naquela situação, inclusive, né? E precisa mesmo de ter uma dedicação desse ambiente de trabalho, né, dessa empresa, desses recursos humanos, né, para poderem favorecer que essa inclusão aconteça, né? A gente tem que tornar isso, fazer com que isso seja parte do trabalho, né? Que se torne um hábito nas empresas e não que seja uma surpresa ou uma obrigação, né? Nós temos muitas experiências aqui, né, de pacientes com necessidade de serem reabilitados, e isso já é um sofrimento enorme para o próprio paciente, né, para o próprio trabalhador. Ele já tem um sofrimento grande de conseguir se enxergar trabalhando na sua função ou em uma nova função com aquela limitação que ele adquiriu. E a gente vê que, além dele ter que lidar com o sofrimento próprio, né, de ter que lidar com as suas limitações, tem que lidar com a questão social mesmo, né, as dificuldades discriminatórias mesmo no ambiente de trabalho, né. Queria agradecer muito aí, né, nós tivemos uma oportunidade de conversar com a equipe da Patrícia, toda muito engajada e apaixonada, né, por esse trabalho, que é um trabalho, imagino que difícil de convencimento, mas muito inspirador, porque cada história dessas nutre, né, eu imagino que nutre essa equipe de muito amor, assim, por esse projeto, né, essas várias ações aí, né, que compõem o NIR, né, o trabalho do NIR, né. E não sei se você quer complementar com alguma coisa, mas eu gostaria de abrir também para os nossos colegas, né, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, para complementar aí a nossa tarde de hoje. Juliana. Peço desculpa só pela demora, né? A gente teve uma... Oi? Tem uma pergunta no chat, você viu? Ah, não vi. Deixa eu fazer aqui então para ela. Patrícia, então o Félix aqui pelo chat fez uma pergunta, né? Colocou que houve essa reabilitação de aproximadamente 600 pessoas em Minas Gerais, né? Se essa reabilitação aconteceu em Belo Horizonte ou se tem outras cidades que também promovem essa ação. Eu acredito que esteja se referindo àquela fala sua sobre a reabilitação da Previdência, né? É só Belo Horizonte ou aquele dado é de Minas? Essa reabilitação profissional é do estado inteiro. 646 pessoas concluíram o processo de reabilitação profissional no estado de Minas Gerais. Tem vários municípios que têm o serviço de reabilitação profissional. O que aconteceu foi que esse serviço de reabilitação profissional do INSS, ele foi muito sucateado, principalmente na época da pandemia, porque muitos servidores que trabalhavam, e aí são
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tem vários, eles foram colocados em funções de benefícios que são da assistência, nem são do INSS, né? Os benefícios são assistenciais, mas eles são distribuídos pelo INSS. Então, a gente teve uma perda muito grande de funcionários na reabilitação. E o processo de reabilitação, não sei se vocês conhecem como é que funciona dentro da Previdência, ele é um processo muito lento, porque a pessoa afasta, aí ela passa por um médico perito, né? E aí o médico perito diz, olha, o caso não é mais de afastamento, é de reabilitação. Aí ele vai ser indicado para reabilitação, ele vai ter uma entrevista. Aí na entrevista de reabilitação, eles vão conversar com essa pessoa para ver quais foram as funções pregressas dessa pessoa, se ela já realizou alguma outra função sem ser aquela a qual ela exercia, né, que ela foi reabilitada. Aí vão conversar, e aí vão ver dentro o que ela poderia fazer, mas junto com as limitações que ela tem hoje. Se ele foi ser reabilitado, ele tem limitações para aquela função que ele exerce, né? Então, vão ver também a situação de empregabilidade na região que existe, e isso tem acontecido, por exemplo, hoje eu tive notícia de um rapaz que demorou 8 anos para conseguir uma prótese. Ou seja, ele está há 8 anos afastado e hoje ele vai conseguir uma prótese. Então, agora ele vai ter adaptação da prótese e agora ele vai ver o que ele vai conseguir fazer para trabalhar. Então, o processo de reabilitação no Brasil, ele é muito, muito complicado, né? Muito, muito demorado aí a questão da reabilitação profissional. Mas ela acontece aí no Brasil todo. Eu tenho a relação de todos os endereços. E hoje eles trabalham por regionais, então, eu não sei direito, não, mas parece que é Belo Horizonte, Minas Gerais, Espírito Santo e mais alguma coisa, é uma regional grande. O INSS hoje trabalha por regionais. Obrigada, Patrícia. A Alessandra Martins perguntou como que fica, eu acho que você comentou um pouco, né, mas assim, qual a legalidade das empresas fazerem esse tanto de exigências diferenciadas, inclusive, né, como você mostrou, para a ocupação das vagas perceber. Legalidade não tem nenhuma, né? Isso não uma é... discriminação muito escancarada, inclusive, né? Exatamente, assim, não existe legalidade nesse processo, né? Mas a gente também não pode dizer também que que não se quer só cumprir, né? Existe um desconhecimento de nossa parte também, acho que de todos nós, desse mundo aí da questão da pessoa com deficiência. A gente não deve também julgar a todos, eu acho que todos aprendemos aí com essa questão aí da inclusão. É um aprendizado assim, diário com a questão das limitações, até porque os senhores são da área de saúde, vão saber muito melhor que eu não posso comparar duas pessoas com deficiência visual total, por exemplo. As aptidões e as habilidades vão ser muito distintas dos dois, né? Então, isso quando eu vou falar de emprego, eu não posso a prioristicamente dizer, olha, eu não posso ter aqui pessoas com deficiência total porque eles não vão dar conta de fazer isso. Um pode ser que dê e o outro não dê de jeito nenhum, né? Então, esse raciocínio aí é muito importante, mas existe muito esse conceito pré-concebido de que eu não posso ter essas pessoas dentro da minha empresa, né? E a gente enfrenta muito, assim, na área da saúde, essa questão desse medo, desse receio muito grande de que essas pessoas podem estar em determinados ambientes de trabalho e vão dar conta de desenvolver alguma função. Então, a gente vive um pouco de um paradoxo aí que precisa de ser quebrado. E eu acho que vale a pena a gente dizer um pouco também que a gente já evoluiu muito na questão da diversidade, por exemplo, a questão do racismo do negro, né? Mas a gente, às vezes, se acostuma com relação à pessoa com deficiência, né? Se eu vou numa loja, por exemplo, e eu vejo uma placa, né? Aqui pretos não entram, né? Eu vou fotografar aquilo e vou ficar chocadíssimo, né? Aqui pretos não entram, vou ficar, né, horrorizado com aquilo, posso até chamar a polícia, etc. Mas em diversos estabelecimentos, pessoas com deficiência não conseguem entrar por falta de vários tipos de acessibilidade, e isso não nos pertence normalmente, né? A gente vive um grande apartheid aí com relação à questão das pessoas com deficiência, e a gente muitas vezes deixa isso
passar de uma forma natural. Então, eu não acho que as empresas fazem por maldade, vamos dizer assim, né? Não estou aqui para dizer que o empregador, tem empregadores muito bons que querem fazer, mas a gente precisa de ter essa construção aí, esse convencimento. Muito bacana. Algum colega que queira fazer a pergunta? Eu posso falar uma coisa aqui? Manuel Diniz, do Pará. Ah, vai lá. Posso deixar o doutor Tarcísio? Pode falar, então, o Manuel está na sequência aqui com a mãozinha levantada. Pode falar primeiro. Tá, Posso adotar? Deixa o Manuel falar, depois eu falo. Não. Então, Manuel, pode falar, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui eu estou representando o Sereste Pará. Queria dizer da alegria de estar bem perto de Minas Gerais, com a minha filha, aí o Departamento de Relações Internacionais da UFMG, e ela tem exatamente a sensibilidade de todos nós. Esse passeio que a Patrícia fez sobre todo esse arcabouço jurídico, passando principalmente, não é, pela lei de benefícios, focando na 8213, e eu vejo aí o artigo 93, parágrafo 2º, RAIS, E-Social. Você é muito corajosa, viu? Você, inclusive, trabalhou firmemente para estabelecer o NIO, aí, o Núcleo de Igualdade de Oportunidades, que é um protagonismo apenas e único do Estado de Minas Gerais. Você, Patrícia, como advogada, um dia eu desejo ser. Por enquanto, com 70 anos, eu consegui formar em Direito, depois de 44 anos de biomedicina. Mas eu ainda quero advogar e quero ficar nesse campo do direito sanitário e trabalhista previdenciário. Mas dizer que você precisa vir abraçar os colegas aqui, os AFTs do Pará, aqui na nossa superintendência, que tem o Jomar, a Deise, né? E a Aline e tantos outros fantásticos. Mas eu queria muito que você viesse aqui. Vamos lhe remeter convite, que o Sereste Pará está fazendo um encontro de 29, 30 e 31 de agosto, o nosso 8º encontro Renasce Norte, para discutir temas palpitantes e contemporâneos, dentre eles essa questão aí de transtorno mental, algo que não é transtorno, mas a gente precisa aproximar os cuidadores dessas questões de esquizofrenia, toda a sorte de patologias que acometem o encéfalo do ser humano. Mas parabenizá-los por essa mesa. Eu descobri o OSAT por acaso. Eu descobri o OSAT por acaso. Eu confesso, viu? Eu estava fazendo um levantamento aí na UFMG, atrás da doutora Elizabeth Dias, alguns trabalhos estão postos aí na medicina social e coletiva, que é um grande depositário, né, Minas Gerais. Então, nesse sentido, eu não quero mais atrapalhar, mas dizer que você será não mais surpreendida, porque eu já quebrei a surpresa, mas a gente vai lhe convidar, não só pelo Sereste, mas aqui pela SR, a gente continua dizendo, SRTE, a Superintendência Regional do Trabalho aqui do Pará. Então, muito obrigado pela atenção e sucesso, inclusive, para a mediadora, né, que tem desenvolvido aí um excelente papel. E logo, logo estarei visitando o Sereste BH,
É um sonho meu visitar o Sereste BH. Manuel, muito obrigada. Seja bem-vindo. É só ligar e marcar, tá bom? Estaremos aqui para te receber. Obrigada pelo seu comentário, né? E vou passar a palavra, então, para o doutor Tarcísio, e depois tem uma perguntinha aqui do Elian, e a gente vai encaminhando para o nosso encerramento também, tá, pessoal? Então, a gente uma perguntinha também. Ok, eu queria fazer mais comentário do que realmente propriamente uma pergunta. Eu tive uma vivência, eu trabalhei num grande plano de saúde e houve a cobrança, então, de colocar pessoas com deficiência ali. No alto do meu conhecimento da coisa, eu propus à empresa que vão colocar esse pessoal no telemarketing, que a gente coloca, imaginei um punhado de cadeirante atendendo no telemarketing. E quando nós fomos treinados, chegou o pessoal do Cine, né, Sistema Nacional de Emprego, para fazer o treinamento, a mulher falou, não é nada disso, não. Você não vai juntar todo mundo no mesmo lugar, não. E outra coisa, né? Telemarketing, não. Você está querendo um gerente? Eu te arranjo um gerente com deficiência. Você quer um engenheiro? Eu te arranjo. Então, a gente tem, às vezes, uma visão... Hoje eu já estou um pouco mais de vivência aí, já estou mais evoluído para isso, não faria uma coisa dessa. Mas no ambulatório, dentro do Sereste, eu atendi o ambulatório de Sereste muitos anos na minha vida, eu percebo assim, como foi falado aí em números, a gente reabilita muito pouco. Inclusive, eu acredito não tenho certeza de que é um dos gargalos da Previdência Social é a reabilitação. Grande parte das pessoas que estão aposentadas poderiam ser reabilitadas se a gente tivesse um grande trabalho sobre isso. Agora, você mesmo descreveu como é que é o roteiro dentro da Previdência Social e funciona muito pouco. Então, assim, depois de muito tempo trabalhando num Sereste, com muita gente com restrição, a grande vitória que a gente conseguia é quando aposentava alguém. Ah, conseguimos, né? Coitada daquela pessoa, naquele sofrimento. Agora, essa pessoa fica vetado. Para o resto da vida, ela vai ser um aposentado. Ela não vai ter mais essa coisa que é falar da alegria que essa senhora falou aí no próprio filmezinho, né, no videozinho, a alegria de estar trabalhando, de estar participando, isso faz parte do prazer da vida. Então, eu acho que nós reabilitamos muito pouco, era para ser muito mais que isso. Você traduziu isso em números, e hoje eu trabalho aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde com pessoas muitos com deficiência auditiva, alguns com deficiência visual, esses eu reconheço. Eu devo ter colegas aqui que são PCD que eu talvez não esteja nem reconhecendo. A gente está trabalhando aqui. E essa empresa, esse plano de saúde que eu disse que eu trabalhei, eu saí de lá uns tempos atrás e um dia encontrei uma menina na rua que trabalhou lá e ela tinha um problema sério de saúde, um problema ortopédico. E ela falou, como é que é? Está lá no plano de saúde? Ela falou assim, não, eu saí de lá. Falei, meu Deus, coitada, foi demitida, né? Deve estar na Rua da Amargura. Não, eu estava muito chato lá, eu arranjei outro trabalho, está mais adequado lá, eu estou fazendo um treinamento, quer dizer, deu a oportunidade a uma menina na casa dos 30 anos, inclusive de evoluir profissionalmente. A gente não pode tirar isso das pessoas, né? E você contou aí que outra experiência que eu tive, que você não conseguiu colocar pessoas na área industrial. E uma outra experiência que eu tive foi numa atividade, aí anos depois, já com a cabeça um pouco melhor, eu fui trabalhar com a PAI de Contagem. E a PAI de Contagem colocava as pessoas dentro de áreas industriais, ali na região industrial de Contagem. Era o grande, vamos dizer, ponto de colocação de pessoas com deficiência, era a área industrial. Então, é mais um posicionamento que eu queria colocar para você, assim, até parabenizar aí todo mundo que puxou esse tema, que eu acho que é candente. Isso aí, quando a gente trabalhando em ambulatório, eu fico, meu Deus do céu, essa pessoa tem condições de fazer tanta coisa, por que essa pessoa vai ser aposentada, né? Tem um conhecimento, às vezes uma vivência de tanto tempo. É mais em cima disso que a gente precisava fazer um trabalho, né? O Manuel mesmo falou lá do Pará e tudo mais. Quer dizer, ser um tema nacional a ser discutido mesmo mais amplamente, né? Isso teria que ter mais divulgação. É mais esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tarcísio. Você quer fazer algum comentário, Patrícia? Eu posso ter mais uma pergunta.
Primeiro, agradecer ao Manuel. Quem sabe a gente não consegue ir para o Pará, né? Obrigada aí pelas considerações. Virá, com certeza. E, Você doutor... vem Jacobina, só um minutinho, vem Renê Mendes. O pessoal já confirmou presença, viu? Mas, doutor José Tarcísio, a questão das indústrias não é que eles não contratam, eles contratam pessoas com deficiência. O que eu não consegui foi a inclusão de pessoas com deficiência psicossocial, né? A questão da esquizofrenia ainda é uma barreira para as indústrias, né? Porque realmente é uma deficiência de mais difícil inclusão. Então, as pessoas com deficiência mental e intelectual, elas são até pela OIT, né? São pessoas que têm maior dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Então, para essas é que a gente tem que pensar em projetos assim mais específicos, né? E falando um pouco da reabilitação, esse projeto de inclusão das pessoas com os transtornos mentais, com a deficiência psicossocial, ele é uma forma de reabilitação social, né? A gente fala que é uma reabilitação social, porque essas pessoas, a grande maioria, estavam completamente a parte assim, da sociedade, né? Então, dá neles uma sensação assim, de pertencimento, de voltar a fazer parte da sociedade, e as histórias são muito bonitas, né? Então, assim, dos projetos todos que a gente desenvolve, e graças a Deus não são poucos, hoje já são muitos, esse projeto da questão das pessoas com deficiência psicossocial é o projeto que eu considero mais bonito, vamos dizer assim. É o que faz meu coração bater mais forte. Não que todos os outros não, mas esse é porque realmente é um grupo muito excluído. Então, vê-los aí no mercado de trabalho, e a gente já passa do número aí de 450 pessoas incluídas, é um número muito grande de pessoas, porque realmente é uma deficiência que ela não é um grupo que não tem vez, né? Realmente o estigma aí é muito grande. Doutora Juliana, tem algumas perguntas no chat. Sim, vou para elas agora nos nossos minutinhos finais aqui, tá bom, Marta? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, aqui, Patrícia, nós temos aqui duas perguntas do professor Elian, lá da FGV. Essa inclusão no trabalho deveria acontecer também no serviço público? Né, complementando essa pergunta também, se é legal colocar limitações em editais de concurso público? As cotas do serviço público aí a gente vai falar do estatutário, elas são diferentes, né? Enquanto a gente tem essa cota de 2 a 5% sobre o total de empregados, nos concursos públicos a gente tem a reserva de vagas, é diferente. Então, nos editais a gente tem que reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Então, não é cota, é reserva de vagas, tá? Então, é legal colocar limitações nos editais de concurso? Não. Né? Apesar de que a gente tem muitos editais com problemas. Então, vocês devem ter visto, por exemplo, recentemente o edital do Banco do Brasil foi todo refeito, né? A Caixa, recentemente, está contratando um monte de pessoas com deficiência, foi também resultado de uma ação judicial. Saiu aí na imprensa como se fosse uma benesse, mas não é. Foi uma grande ação judicial feita na Caixa, porque o edital tinha muitas falhas, então eles tiveram que contratar várias pessoas com deficiência. Mas não é cota, é reserva de vagas que é feita no concurso público. Só complementando essa pergunta, Elian, hoje pela manhã a equipe do CERESP aqui estava, né, discutindo essa live, essa temática, e a gente ficou assim com uma questão que é quando a pessoa com deficiência faz o concurso e não tem descrição dessas limitações, como que fica depois, né? Se ela não sei se você já lidou com essa situação, porque já aconteceu uma situação que eu soube, né? De uma pessoa, uma médica, entrou, mas depois o que foi exigido dela estava fora da condição de trabalho dela, né? Existe algo que... Existe, no artigo 34 da LBI, né? Está previsto que ela teria que ter um ambiente de trabalho adaptado para ela. Isso é muito... A lei está muito certa, né? A questão é que nem sempre a prática ela vai de acordo com a legislação. Mas se a pessoa busca o seu direito, com certeza ela vai ter. Ela tem que ter aquele ambiente de trabalho perfeitamente adaptado. Então, a gente tem vários problemas. A gente tem problemas nos editais, que já excluem de antemão, e a gente tem a entrada depois, né? Depois do trabalho, que não tem as adaptações
necessários dos postos de trabalho, mas a lei garante essa adaptação, com certeza, do posto de trabalho, até de jornada, de tudo, né? A lei brasileira é muito boa. A gente tem uma legislação muito farta e muito bem feita. Então, não seria necessário no edital, depois fazer a adaptação, não é isso? Né? O Félix também fez uma pergunta aqui, que é, quando você cita o SENAC, entre as instituições ali, as organizações formadoras, ele queria entender o que ela faz, como que é feito esse trabalho. O Sistema S, eles dão cursos profissionalizantes, formação técnico-profissional, né? Dentro da aprendizagem profissional. Aprendizagem é o quê? É uma relação de três entes, né? A empresa, o trabalhador e a entidade que vai dar aula para esse trabalhador. Então, esse trabalhador ele vai aprender a teoria de uma atividade profissional, por exemplo, auxiliar administrativo, e vai aprender a prática dentro da empresa. Então, o SENAC funciona no caso do projeto lá do sofrimento mental, ele funciona no caso, o que a gente mais tem é o curso de repositor de mercadorias. Então, eles têm a parte teórica de reposição de mercadorias no SENAC, que vai ensinar como é que funciona, etc., e eles têm a prática dentro da empresa. Então, ele é o parceiro que vai ensinar essa função. Então, a gente tem curso de repositor de mercadorias, a gente tem curso de auxiliar administrativo, a gente tem curso na área de logística, a gente tem curso na área de telefonia, né? E o Sistema S aí é o mais famoso aí, tanto da área da indústria, né, que seria o SENAI, quanto da área do comércio, que seria o SENAC, a gente tem o SENAT, né, da área do transporte, e tem os outros aí do Sistema S, e eles têm financiamento público, né? Que é uma parte do governo e uma parte as próprias empresas aí financiam. Eles financiam. E é importante dizer que o Sistema S ele é obrigado a fornecer cursos adaptados, né? Então, eles têm que fornecer cursos adaptados para a pessoa com deficiência. Nesse projeto mesmo da deficiência psicossocial, os cursos tiveram que ser adaptados, né? Então, adaptados em que sentido? Por exemplo, temas mais sensíveis, né? Existe uma parte de formação humana, perdão, uma parte de formação humana que se tocava em temas sensíveis que podiam servir de gatilhos para essas pessoas que têm alguma questão mental. Então, esses conteúdos foram adaptados para que essas pessoas não tivessem nenhum problema, nenhum gatilho durante o curso. Nossa, que interessante, né? Saber que eles cuidaram até do conteúdo, né? Muito bacana, né? E, por último, aqui, ele pergunta se uma instituição pública pode deixar de nomear uma pessoa que foi aprovada em concurso público ou se até pode exonerar por causa de deficiência. O Manuel ali perguntou qual lei, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, 13.146. Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma instituição pública pode deixar de nomear uma pessoa... Estou lendo de novo, Juliana, que eu distraí, confesso. Tá, não pode deixar de nomear e muito menos exonerar por causa de deficiência. Isso é um caso de discriminação. Existe a Lei 9.029, inclusive, que é um caso de discriminação no trabalho, a multa é altíssima, né? Inclusive, isso aí dá margem, inclusive, a dano moral. Então, de jeito nenhum. Agora, tem editais que vão dizer expressamente que não pode, a pessoa tem que ter essa capacidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa com cegueira total, talvez ela não possa fazer alguns tipos de concurso. Então, não é todas as vagas, né, que ela vai poder concorrer. Mas isso aí vai estar descrito, às vezes, no edital. Importante é ver se isso é discriminatório ou não, porque muitas vezes né? Mas, por exemplo, uma função de fiscalização que precisa de enxergar, né? A gente tem um colega auditor, por exemplo, que ele não enxerga, mas ele fiscaliza tudo pelo computador. Agora, dependendo da atividade, se for uma atividade que ele precisa ver alguma coisa, precisa efetivamente, aí provavelmente isso vai estar descrito e não pode. Mas no primeiro momento, de jeito nenhum, discriminação. Patrícia, muito obrigada, né? Assim, acho que é um trabalho encantador, né? Aquele dia que você, a equipe visitou aqui, né, o Sereste, né? A gente saiu, foi uma sexta-feira, e a gente saiu com esperança, né? Assim, coisa boa a gente ver
as oportunidades acontecendo, né? E um trabalho, como você mesma colocou, que poderia ser feito por um computador, sendo feito por pessoas muito engajadas, né? Que fazem com todo cuidado, com toda a humanidade que é necessária para esse trabalho, né? Tratar as pessoas como pessoas mesmo, né? E dar a elas as oportunidades que elas merecem, né? Como todos nós, né? Então, agradeço muito, tá? A oportunidade, agradeço a qualidade da sua apresentação, o cuidado, né? De trazer para nós, assim, de maneira tão tocante, né? Aquele vídeo eu acho muito tocante, eu já vi ele umas 5 vezes, eu sempre acho o brilho no olho deles falando, né? Da sua primeira oportunidade de emprego, quanto isso significou para a vida deles. Realmente é muito bacana. Você merece mais esses parabéns, você e sua equipe, né? E todos nós estamos muito felizes com essa oportunidade de ter essa atividade aqui no Abril desse ano, tá? Muito obrigada. Vamos passar para você falar as palavras finais e a gente vai encerrar. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho aí no acolhimento, né? Num espaço tão importante aí, né? Da questão do trabalhador. A gente está sempre trabalhando para ele e por ele, né? Para o trabalhador, no meu caso especificamente aí, para o trabalhador com deficiência e reabilitado, mas realmente é um trabalho que já virou missão de vida, tá aí o Mário Parreiras, meu colega e amigo, que não me deixa mentir aí, nesses anos todos, né? Às vezes o trabalho, ele ultrapassa um pouco as barreiras aí do nosso dia a dia, né? Fico à disposição de vocês, espero contar com vocês aí nesse trabalho aí de inclusão. Quem sabe a gente não vai ter trabalhadores aí para estar incluindo e pessoas aí nos mais diversos. Portas escancaradas do Pará, Patrícia. Ao Pará. Ele não vai sossegar enquanto você não mostrar a sua passagem comprada, tá? Isso aí. Parabéns, Pessoal, Patrícia. Parabéns. Foram vários elogios aqui no chat, tá, Patrícia? E o pessoal perguntando se a gente vai deixar gravado, né? Infelizmente, a gente teve um problema aí na transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, a ideia agora sim, né, está sendo salva essa apresentação para ser postada lá no nosso canal lá do OSAC no YouTube, tá bom? Obrigada a todos pela presença, obrigada, Patrícia, obrigada, colegas do OSAC. Até a próxima. Parabéns, Patrícia. Parabéns. Abraço. Tchau. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Obrigado.